para você de casa, seja muito bem-vindo ao Taquitá, quinta-feira, 6 de novembro de 2025. Está aberta a temporada de confraternizações e por isso hoje, daqui a pouquinho, vou lá para nossa cozinha preparar aperitivos para você reunir a família, os amigos e petiscar. É o Bateu a Fome Açaí Atacadista, já em clima de festas de fim de ano. Bem-vinda, Natália Salvato, e bom dia para você, Flávio Zani. Bom dia, Paty, bom dia pra Nath, seja bem-vinda, Nath, ao nosso Taquitá de hoje. A Nath vai ficar uns dias aqui com a gente no nosso programa. Bom dia pra senhora e pro senhor que está acompanhando a gente. Eu adoro petiscar, Patrícia, adoro petiscar. Vou ficar de olho nos petisquinhos que você vai fazer hoje pra gente preparar aí pra família e pros amigos nessa época do ano. E o Taquitá de hoje também vai falar de um assunto muito sério, que é o namoro na adolescência. Como os pais devem encarar esse momento e orientar os filhos sobre essa fase importante da vida deles. A Mônica Carmen, que é educadora em sexualidade, vai tirar todas as dúvidas. Você de casa pode mandar as suas perguntas, que ela vai ficar bastante tempo aqui com a gente para falar sobre esse assunto. Nath, agora para você em especial, bom dia e seja bem-vinda ao nosso Taquitá. Bom dia, Flávio. Bom dia, Paty. Muito bom dia a todos que nos assistem. Muito obrigada pela recepção, viu, aqui no Taquitá. Pelos próximos dias, a Lívia vai estar viajando e eu vou ficar por aqui levando muitos assuntos interessantes com profissionais de Presidente Prudente e região. Eu vou amar estar aqui com vocês, viu? Olha, vai ser um prazer enorme ter você aqui com a gente também, Nath. E você que está nos acompanhando, não saia daí, viu? O Taquitá vai para um intervalo rápido, mas volta daqui a pouquinho. É já já. Gente, agora dica boa para os homens estilosos de plantão. A Landscapes Moda Masculina é uma marca aqui de Rio Preto que já tem mais de 10 anos vestindo o público masculino da cabeça aos pés. Lá você encontra de tudo: chinelo, tênis, calça jeans, social, bermuda, camiseta e agora uma linha completa de alfaiataria moderna, com ternos e blazers de malha super confortáveis. As camisas e camisetas ultra, olha só, são um sucesso. Não amassam, tem tecnologia anti-odor e dispensam o ferro de passar. O melhor, tem tamanhos para todos os estilos, do PP ao Extra G. Agora também na linha Plus Size, até o número 54. E para completar, a loja ainda tem barbearia e estúdio de tatuagem. Um verdadeiro espaço masculino completo. Tá com dúvida no look para um casamento ou uma formatura? A equipe monta o visual perfeito para você arrasar. Corre lá na Landscapes Moda Masculina, que fica na General Glicério 4141, no bairro Redentora, aqui em Rio Preto, e viva essa experiência completa de estilo, conforto e atitude. Boa, Paty! Como é bom dar dica boa pro pessoal de casa, né? É sempre bom demais. Nós estamos ao vivo, 11 horas da manhã, 6 minutinhos. Se você tem filho ou filha adolescente na sua casa e quiser mandar uma pergunta pra gente, um comentário sobre o assunto que nós vamos falar agora, o QR Code está aqui. Pronto, é só você colocar aí a câmera do seu celular que o nosso WhatsApp vai aparecer aí no seu celular, tá bom? Gente, a adolescência é uma fase repleta de desafios, né? Escolher uma profissão, fazer ou não faculdade, começar um curso profissionalizante, enfim. São vários os dilemas impostos para pessoas jovens e que ainda não têm assim tanta maturidade para enfrentar os desafios da vida. A gente sabe que é complicado. E quando se fala em vida amorosa, parece que se abre um calabouço cheio de tabus, dúvidas e medos, tanto para os adolescentes quanto para os pais. Por isso que eu convidei uma querida amiga, que ela é educadora em sexualidade e sempre dá um show quando ela vem participar aqui do nosso programa. Inclusive, ela foi a primeira entrevistada do primeiro Taquitá, lá em abril deste ano. Beijo pra você, Mônica. Tudo bem? Prazer estar aqui, prazer enorme. E aí, ainda lembrando que foi o primeiro programa que a gente participou aqui juntos. Você passou rápido, lembra? Foi voando. Nossa, foi em abril, né? Foi em 1º de abril. 1º de abril. Primeiro dia de abril. Muito legal isso. Passou muito rápido. Ô Mônica, que bom que você conseguiu encontrar um espaço na sua agenda para você estar aqui com a gente. É sempre maravilhoso te receber. E dessa vez para falar de um assunto que pega ali, não é só o adolescente, assim, numa situação difícil ali de decisões da vida, mas os pais também, não é? Porque é uma fase muito complicada também para os pais.
Então eu já queria começar esse assunto com você perguntando como é que os pais precisam se preparar para a vida amorosa de um filho ainda na adolescência? Essa é uma pergunta de milhões, né? Sabe que nós somos a primeira geração de pais, você ainda não, né? Porque você ainda é muito jovem para ser pai até. Mas a geração que tem mais de 40 anos, 35 anos, é uma geração que sai de casa para aprender como educar o filho. E entra também essa questão. Os teus pais provavelmente não saíram para aprender como educar e também muito menos como educar nessa fase amorosa da adolescência. Então, quando o pai e a mãe estão disponíveis para aprender sobre o desenvolvimento, o que é o namoro, o que falar em casa para preparar para essa etapa, tudo flui muito melhor. Então, quer dizer, é um exercício que os pais já podem até se antecipar. Com certeza. Né? Eles sabem que essa fase vai chegar, não tem jeito. Vai. Agora, ô Mônica, a gente vive numa época em que isso daqui, ó, educa também. Pelo fato de muitas pessoas estarem completamente dependentes do celular. Não estou dizendo que isso é bom, né? Estou dizendo que as pessoas estão dependentes do celular e adolescente nem se fala, não é, gente? Então, como conseguir uma abertura? Como é que os pais conseguem ter uma abertura para falar com os filhos destes assuntos na época da internet e da informação na palma da mão? Eu acho que um dos maiores segredos é a gente se atualizar até no vocabulário. Por exemplo, o namoro hoje na adolescência, se o pai e a mãe não souber o que é web namoro, já fica difícil da gente conversar sobre. Porque muitos adolescentes, na verdade, pré-adolescentes, começam suas primeiras interações amorosas não como antigamente, né? Por correio elegante, por carta. Hoje é web namoro. Então, o web namoro começa lá nos jogos online, nas redes sociais. Então, o pai e a mãe que sabe o que é, quais são os perigos, quais são os pontos positivos, já tem um assunto para conversar. Filho, você já ouviu falar em web namoro? Nossa, ouvi falar que o João, a Maria, lá da família tal, tá web namorando. O que é bom nisso? O que não é legal nisso? Né? Qual é o perigo? E aí começar uma conversa, porque os filhos, por mais que eles não olhem nos olhos dos pais, eles prestam muito atenção no que os pais estão falando. E aquilo que você conversa em casa é usado na base, depois lá na adolescência, para avaliar as questões de amor, namoro, ficada. Então, acho que assim, começar pelo vocabulário digital, começando pelo web namoro, seria excelente ideia. Mas essa questão dos jogos online e até mesmo de uma criança, enfim, ali 10, 12 anos, já ter acesso a redes sociais, como é que os pais precisam lidar com essa fase sem expor os filhos aos riscos? Porque se existe algo positivo em relação a isso, também existe uma onda de coisas negativas que também vem. Como é que os pais podem monitorar isso, Mônica? São duas coisas. Primeiro é o controle parental. Toda família que entrega um celular ou o filho usa o seu próprio celular, colocar um controle parental. Hoje no Google a gente tem vários, né, cada um vai se organizando de acordo com o seu perfil de telefone. O segundo é que toda família, esse é um investimento para a vida, a família está disponível para ouvir o filho sem julgamento. Primeiro você ouve, sabe aquela escuta ativa, deixa falar. E aí depois você entra no diálogo, porque a gente precisa saber o que eles pensam antes da gente ditar as regras e fazer os combinados. Então colocar disponível, nossa, eu vou ouvir, meu filho, por mais que me dê um certo desconforto, porque a maioria dos pais hoje não tiveram um diálogo em casa. Então é um exercício pra gente. Então até para proteger no mundo digital, primeiro é um controle parental. Não proibir, porque proibindo, o filho vai lá na casa do fulano e usa lá. Então, coloca o controle e coloca a escutativa disponível, sem julgamento, isso é uma combinação perfeita. Ô Mônica, você falou agora uma coisa que me fez lembrar algumas situações. Por exemplo, tem famílias em que os pais têm ali filhos de 12, 13, 14 anos e que falam assim, não, meu filho não vai namorar. Não, minha filha não vai namorar, não, de jeito nenhum. Olha, não tem como proibir. De uma forma ou de outra isso vai acontecer. Agora, o que você tem a dizer a esses pais que negam até a morte que os filhos vão namorar? Eu vou usar a minha experiência de 27 anos nessa área aqui. E assim, ao longo da vida, a maior angústia do pré-adolescente é quando que eu posso beijar? Quando que eu vou poder encostar minha boca na boca do outro? E quando os pais falam assim, não, você só vai beijar depois da faculdade. Não é verdade. Você só vai beijar depois que casar. Não é uma verdade. Então, quando a gente fala isso, joga lá longe, o filho fica, por que eu não posso?
Mas será? Mas eu vou E aí a chance de fazer escondido é muito grande. Então é muito importante a gente lembrar que nós também já fomos adolescentes e pré-adolescentes. E todos nós estamos aqui para tentar entender como é que é essa relação entre outras pessoas. E fazer com que uma coisa assim, não proibir, abrir para conversa, não jogar lá longe. Só pode namorar depois, quando tiver mais de tantos anos. Se você jogar lá para depois de 20 anos, os filhos a tendência é fazer escondido, que é pior. É pior, claro, com certeza. Ô, Mônica, o assunto é bom. A gente, quando fala desses assuntos familiares, e agora ainda mais envolvendo adolescentes, sempre surgem muitas perguntas, muitas dúvidas de pais também. Então vamos abrir a nossa janela com São José do Rio Preto, também com o Presidente Prudente, com a Patrícia Endrick, com a Nath. Ô, Paty, a Paty é mãe, né, Paty? Você tem uma pergunta aí pra Mônica? Com certeza, graças a Deus ainda sou mãe de uma pequenininha, mas assim, já prevejo que eu vou enfrentar muita coisa pela frente. Mônica, a gente sabe sempre, né, sempre escuta, sempre lê a respeito que os pais são grandes exemplos para os filhos. Mas nessa questão das relações amorosas, eu imagino que também sejam, né? Porque eu já vi várias situações em que principalmente os pais servem de exemplo para os meninos, as mães servem de exemplo para as meninas. Nessas relações amorosas, o exemplo romântico, ele também funciona? Exatamente, você falou tudo, porque eu aprendo o que é relação dentro da minha casa. Então, se meu pai é gentil com a minha mãe é gentil com meu pai, eles se abraçam, pegam na mão, se presenteiam. Essas coisas positivas participam na construção do que é uma relação lá na frente. Se é uma família que briga muito, eu vou aprender que amor é na base da briga. Ou amor é na base da gentileza, do cuidado e da atenção. Então, acho que o exemplo dentro de casa é fundamental para a gente construir relações saudáveis já na pré-adolescência e adolescência. Está certíssima. Maravilha. Nath, eu não sei se a Nath é mãe, a Nath é tão novinha. Ô, Nath, você tem alguma pergunta também aqui para a Mônica? Aproveita que a Mônica tem agenda concorridíssima, hein? Oi, Mônica, bom dia. Eu tô adorando a entrevista, eu acho que é um assunto que é muito importante ser falado, ser conversado, né? Eu ainda não sou mãe, mas eu já vou anotando tudo para quando eu for mãe, né? E a vida amorosa quase nunca é um mar de rosas, né? A gente sabe disso, sempre há dificuldades, términos, brigas. Como que os pais devem lidar com esse lado das relações dos filhos? Você diz mais em relação à briga pai e mãe ou entre o namoro e a adolescência? Eu acho que é o pai permitindo o namoro do filho e o filho ficar, digamos assim, numa situação ali de muitas brigas com a namorada, com o namorado. Isso aí é muito complexo, na verdade, porque assim, se os pais também não aprendem sobre como orientar os filhos, muitas vezes a gente também não sabe como se posicionar. Então é bem interessante, quem é pai e mãe de adolescente, buscar orientação até para indicar, né, trazer para os seus filhos, porque dentro da casa o que a gente entrega para os filhos são os valores morais, né, e como a gente se relaciona. Então, claro, os pais também sofrem de ver os filhos brigando no namoro, mas apoiar o filho é mais que importante. E sem julgamento, tentar a gente não julgar. Essa palavra, eu acho que vale para toda a família. Tenta não julgar, vamos ouvir os dois lados e ajudar nessa resolução do conflito. Mas os pais hoje em dia, Flávio, precisam buscar muita orientação, porque é tudo tão novo que não é mais como era antigamente, né? É verdade. Precisa de atualização, muita atualização. Buscar informação, atualização, isso é fundamental. Acho que tanto a pergunta da Paty sobre o exemplo familiar. É tudo. Quanto o que a Nath falou, que é os pais que permitem e obviamente, assistem ali de uma maneira controlada o namoro do filho, vê que o filho está sofrendo, né? Tem que intervir de alguma forma. É complicado. Não, porque você vai precisar trazer uma orientação, né? E uma orientação que não seja tendenciosa. Porque às vezes pai e mãe às vezes não gostam do namorado, não gostam da outra namorada. E aí aproveita esses momentos de conflito para, né, terminar. Mas... Gente, daqui a pouquinho eu vou conversar mais com a Mônica, porque a Mônica vai trazer pra gente quais são as 3 perguntas que os adolescentes mais fazem ao ChatGPT. É isso? Sobre namoro e sobre a vida amorosa aí na adolescência. Vocês nem imaginam o que eles perguntam pro ChatGPT. E quando ela me revelou aqui, eu falei, não acredito, é isso mesmo? É impressionante. Daqui a pouquinho, Mônica, aguenta aí, tá bom? Já volto pra falar contigo, eu tenho que passar um recadinho pro pessoal de casa. Se você lembra, gente, tem pergunta pra fazer pra Mônica, aproveita. Tem adolescente em casa, em época de namoro, em época que tá querendo sair sozinho pra lá ou pra cá, não é? Fica de olho aí, manda sua pergunta que a gente tá aqui
para tirar suas dúvidas, tá bom? Mas antes tem um recadinho para você de casa. Ai, olha que tela bonita aqui, quantos artistas maravilhosos, gente. A espera acabou! O Festival Nova Brasil 2025 está de volta e as vendas já estão indo para o terceiro lote. Após uma pausa de 2 anos, o evento retorna em grande estilo ao calendário cultural do país, celebrando os 25 anos da Rádio Nova Brasil e reforçando o seu compromisso de sempre promover encontros entre gerações e exaltar a música brasileira e sua diversidade e potência. E para celebrar em grande estilo, esse ano nós temos o seu Jorge como curador, cantando com grandes nomes da nossa música, como Alceu Valença, Alcione, Fala Mansa, Xande de Pilares, Nando Reis, Paula Toller, eu amo a Paula Toller, Zélia Duncan, maravilhosa, Samuel Rosa, Paula Lima, Arnaldo Antunes e muito mais, só gente boa. Teremos apresentações únicas e interações surpreendentes entre artistas em um show que você nunca viu. Você não pode ficar de fora dessa festa. No dia 29 de novembro, no Parque Vila Lobos, em São Paulo. Apoio TH+, SBT e doutora Rossana Cabreira. Muito bem, olha, a Paty falou tudo no começo do programa, quando ela disse que nós estamos entrando num período do ano em que as festas, os eventos corporativos vão ficar cada vez mais comuns, não é? E aquele petisquinho, aquele negocinho que serve numa bandejinha ou que tá ali numa ilhazinha para você ir beliscando, é uma coisa assim que me atrai demais, viu, Patrícia? Então estamos a partir de agora ansiosos para saber o que você preparou nas receitas de hoje. É contigo. É isso aí, Zane. A gente preparou isso mesmo para aquela fase de reuniõezinhas, amigos secretos, confraternizaçõezinhas, né? É isso mesmo. Bateu a fome, Açaí Atacadista já está na fase de clima de festas de final de ano. Roda a vinheta. Bateu a fome. Oferecimento Açaí Atacadista. No açaí, preço baixo é bom para todos. Venha aproveitar. Gente, amanhã é o dia imbatível Açaí Atacadista. Um dia inteiro de muito preço baixo para você encher o carrinho. É muito mais economia para você. E no Açaí você encontra uma loja completa com hortifruti, mercearia, higiene, limpeza, bazar e muito mais. E no Açaí tem muita facilidade de pagamento também. Você pode pagar as suas compras no Pix, no cartão de débito, crédito, vale alimentação ou parcelar no cartão Passaí. Consulte as condições na loja. E você que é empreendedor e comerciante pode contar com o nosso Televendas. Olha só esse vídeo. Atenção! É amanhã! Dia imbatível Açaí. Preços ainda mais baixos em toda a loja. É para você encher o carrinho com tudo que precisa. Você não pode perder. Corra e aproveite! E agora consulte o telefone da loja mais próxima em açaí.com.br. Tá esperando o quê? Avise todo mundo. Dia imbatível é só no Açaí. Não perca! Vamos lá então, gente? Eu preparei aqui 2 aperitivos que eu costumo fazer muito em casa e que, ó, sucesso, viu? Vamos jogar os ingredientes na tela? Coloca aí pra mim. São 2 coisinhas bem simples de fazer, tá? O primeiro é um patê de salame com lemon pepper. A gente vai precisar de 100 gramas de ricota fresca, mas isso tudo vocês podem dobrar, triplicar de acordo com a quantidade que vocês querem fazer, tá? 100 graminhas de salame fatiado, meia caixinha de creme de leite, 1/4 de cebola, lemon pepper, que é aquele temperinho à base de casca de limão com pimenta, encontra pronto em mercado, cheiro verde e sal a gosto, azeite até dar ponto. E o outro é uma trouxinha de mortadela. Esse aí não tem quantidade, vai muito do quanto você for fazer. A gente precisa de mortadela, requeijão cremoso, raspas de limão e eu tô incrementando aqui com amêndoas salgadas trituradas. E um truquinho que é a cebolinha para amarrar, que eu vou ensinar daqui a pouquinho. Vou começar então com o nosso patezinho, gente. Aqui, ó, no mixer, eu tô usando pequenininho mesmo, porque eu vou fazer pouquinho, tá? Eu vou colocar 1/4 de cebola. Ó, 1/4. Aqui 100 graminhas de salame,
Vou colocar assim, ó, de pouquinho, que eu acho que não vai caber tudo aqui, ó. Vamos colocar. Depois a gente mistura um pouquinho. E aqui, ó, 100 graminhas de ricota, eu vou colocar aos poucos também, ó. Tá? Vamos colocar uns pedacinhos, depois a gente vai fazendo mais. Vamos lá. O salame, como ele é salgadinho, eu vou pôr só um pouquinho de sal, tá? E aí, gente, eu vou colocando o creme de leite aos poucos também. Porque esse é um mini mixer, tá? Eu não quis fazer no grandão porque eu não ia fazer muita quantidade. Tem gente que faz patê à base de maionese. Eu prefiro fazer patê à base de creme de leite porque eu acho que fica mais levinho, sabe? Vai muito do gosto de cada um. E aí eu vou colocando aqui, ó, o azeite também no olhômetro, tá? Vamos bater? Um tiquinho? Vamos lá. Ó, tá vendo? Ele não é pra ficar muito líquido, tá? É pra ficar meio pedaçudinho. Vou tirar esse aqui, colocar num potinho, pra gente depois dar uma misturadinha em tudo, tá? Vamos pegar esse aqui. Vamos lá, vamos devagarzinho aqui. E daqui a pouco a gente... Tá vendo? Eu gosto de sentir o salaminho. Então, como eu pus toda a cebola nesse aqui, agora eu vou colocar mais salame. Aqui eu acho que tem até mais de 100 gramas, viu, gente? Acho que tem umas 150, mas assim, porque a gente gosta do salame, sabe? E aí eu vou colocar os pedacinhos de ricota. Vocês estão vendo que, assim, é muito difícil de fazer, né? E eu quero comentários dessa dificuldade toda. Exatamente. A gente quer vida fácil no fim do ano, a gente quer tudo muito difícil. Isso aqui antes da ceia é uma delícia também. Pode fazer um aperitivinho ali para beliscar antes da ceia. A gente carca no lemon pepper. E aí eu não pus pimenta, vocês estão vendo? Porque o lemon pepper já é, né, o azeitinho para dar uma liga. Também ali o quanto basta. E vamos lá, bater. Encaixar. Vamos bater. Vamos ver como é que tá. Esse aqui. Tá bem bom. Se vocês quiserem um pouquinho mais azedo, vocês podem pôr o caldinho do limão também. Se achar que o lemon pepper não tá assim tão azedo, pode pôr a pimenta, mas pra mim tá bom, viu? Eu não vou pôr não. Vamos ver, vamos bater mais um pouquinho. Vamos pôr esse aqui pra cá. Eu acho que fica uma combinação. Peraí. Pessoas me observando, estou vendo pessoas me observando. Vamos ver. E esse aqui acho que eu pus muito, deixa eu dar uma afundadinha aqui, ó. E aqui eu acho que dá pra pôr um pouquinho mais, ó, tá vendo? De creme de leite. Aqui, gente, é o olhômetro, tá? Ó, um pouquinho mais de azeite. Cada um... boa pergunta. A Lu tá aqui conversando comigo, que a gente fica conversando o tempo inteiro, sabe, gente? A Lu tá aqui perguntando se o pessoal ali, ó, Flávio e Nath, eles são do tipo que fazem patê em casa ou são do tipo que compram pronto? Essa eu respondo, hein, Nath? Ó, eu faço patê na minha casa, só que eu faço patê de atum. Eu sou fanático pelo patê de atum.
eu acho que é um tradicionalzão, né? Patê de atum, que é aquele que vai cebola, cebolinha, maionese, um pouquinho de azeite, assim, um temperinho. Mas sabe uma coisa que eu queria falar, Paty? Eu amo... Oi. Eu nunca tinha... Acho que eu nunca experimentei um patê com lemon pepper. Mas eu amo lemon pepper. Eu não sei se a Nath gosta de lemon pepper, mas eu amo lemon pepper. Esse patê deve estar uma delícia. Você gosta de lemon pepper, Paty? Ô, Nath? Eu gosto também, viu, Flávio? E eu gosto muito de patê, eu acho que vai com tudo, né? Uma torradinha, um sanduíche. Nesse caso é para uma entradinha ali do fim do ano, né? Mas eu acho que vai bem com tudo. E é fácil de fazer essa receita, né? Então eu acho que eu me arriscaria lá em casa, viu? Olha aí, tá vendo só? Eu acho que dá super certo. Olha aqui, ó. Eu vou dar uma mexidinha aqui porque a gente acabou colocando a cebola só naquela primeira parte. Então, aquele primeiro tá carregadinho de cebola, esse aqui não tá. Então, eu vou misturar bem aqui. E assim, gente, ó, tá pronto. Vocês viram, né? Super difícil, super complicado. Quem tem processador maior em casa faz numa vez só. E eu vou, ó, tá aqui, tá prontinho. Quer lamber? Vê se... Eu adoro. Tem parte melhor do que lamber, gente? Ó, olha que bonitinho que vai ficar, gente, ó. Eu vou colocar aqui nesse potinho. Vocês vão ver que gracinha que vai ficar. E a gente vai fazer um pratinho bonitinho, né? Olha aqui, ó. Olha que bonitinho, ó. Isso aqui eu comprei pronto no mercado, lá no Açaí. Olha que gracinha. Então, tá aqui, ó, patezinho de salame com lemon pepper. Um aperitivo tá pronto. Aê, ó, um aperitivo tá pronto. Olha que delicinha. Agora a gente vai para um rápido intervalo e depois do break, peraí que eu vou só provar. A gente vai fazer a trouxinha de mortadela. Que tal, hein? Vamos ver? Até daqui a pouco, a gente volta já já. Atenção, pessoal de Araçatuba, Prudente e Rio Preto. Vocês já sabem que quem quer comprar com qualidade, variedade e muita economia para casa e para o comércio vai direto para o Açaí Atacadista. Em Araçatuba, na Valdemar Alves, número 230. Em Prudente, na Avenida Joaquim Constantino, 3025. E em Rio Preto, agora são 2 unidades. A primeira na Anísio Haddad, 6580. E a segunda, bem novinha, ali na Filadélfia Gouveia Neto, 2800. No Açaí, o preço baixo é bom para todo mundo. E bom também é você ter o aplicativo Meu Açaí no seu celular. Com ele, você tem acesso a promoções, ofertas e descontos exclusivos. É mais economia na palma da sua mão. Se você ainda não tem, baixe de graça e aproveite. Bom, vamos para a nossa segunda parte aqui? Já fizemos o patezinho bem bonitinho aqui, ó, de salame com lemon pepper, super facinho de fazer. Agora, gente, eu vou para as trouxinhas de salame. E olha, por coincidência, gente, não que eu quisesse agradar, sabe? Mas eu ouvi dizer que tem uma pessoa aqui no nosso grupo, que por acaso é o dono do nosso grupo, que adora mortadela. Então, em homenagem ao seu Chaim, vou fazer esse petisco, esse aperitivo, que é, gente, simplérrimo, de mortadela. É o seguinte, ó, aqui eu não vou mostrar a marca, mas eu não quis tirar daqui porque é mais fácil, tá? Então a gente vai pegar uma fatia de mortadela defumada, pega aquela bem caprichada, sabe? A gente vai fazer, ó, olha que difícil que é, tá? Eu quero só saber se tem gente acompanhando, se tem gente mandando WhatsApp, essas coisas que eu gosto, sabe? Um raladorzinho desses pequenininhos que eu acho bem mais fácil, tá? Eu peguei aqui, ó. Vocês sabem a diferença do limão, né? O que tem a casca fina é o que tem mais caldo. Mas eu escolhi aqui um de casca grossa justamente para ralar. Então a gente vai ralar. E aí, gente, isso aqui eu incrementei, tá? Não era pra fazer tudo isso aqui, não. Isso aqui é amêndoa salgada. Isso aqui é uma dádiva de Deus. Isso aqui é uma coisa maravilhosa. Na receita original, que eu roubei de um bar, sabe? Não vai, não. Mas eu peguei e eu resolvi dar uma incrementada. Então, a gente vai... Eu devia ter feito isso antes, né? Não sabia que ia fazer tanta caca, não. Vou jogar uns pedacinhos aqui, ó. Só para dar uma crocância, sabe? Aquela crocância daquele chefe famoso. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse aqui. Olha que é muito difícil também, tá?
vai fazer uma trouxinha. Olha que bonitinha. E aí tem um grande segredo que a minha querida mãe me ensinou. Fizemos uma trouxinha. Sabe cebolinha, gente? Cebolinha. A gente vai dar uma ferventada na cebolinha. Ela não fica muito bonitinha, tá? Mas ela fica maleável depois que a gente a ferventa. Dá uma ferventadinha nela. E aí a gente consegue amarrar. Vocês estão conseguindo acompanhar aqui? Olha aqui. Tcharam. Ai, aqui. Estão vendo? Que bonitinha que ficou. Uma trouxinha de mortadela. E aí a gente vai fazendo. Deixa eu cortar essas castanhas aqui primeiro, que eu já vi que faz uma caca. Eu gourmetizei a mortadela, vocês viram? Eu gourmetizei a mortadela. Olha, gente, que caca que faz isso aqui. Vocês viram que eu gourmetizei a mortadela? Demos um toque de glamour para essa mortadela. Ah, precisa pôr amêndoa? Essa amêndoa não é muito barata, não, confesso. Precisa pôr amêndoa? Não precisa, mas pra festa de fim de ano, vamos lá, que a gente quer impressionar os amiguinhos da confraternização, lá do amigo secreto. Vamos dar uma gourmetizada, né? Porque afinal de contas a gente tá falando de mortadela, gente. Mortadela é barata, vai. Então vamos dar uma incrementada? O que vocês estão achando aí, meu povo? Nath, Zane, Ô, Paty, da gourmetização da mortadela. Nos bastidores o pessoal tá perguntando será que fica bom se fritar essa mortadela, né? Fritar aí pra fazer essa trouxinha, será que fica bom? Eu acho que talvez fique muito gorduroso. Eu adoro um sanduíche de mortadela frita, gente. Amo sanduíche de mortadela frita. Mas eu comi assim num bar, só que, olha que interessante, eu comi com geleia de pimenta. E fica muito bom. Mas eu pensei, eu lembro que na hora que eu tava comendo, eu pensei assim, isso aqui com uma raspinha de limão, acho que ia ficar melhor. E aí um dia eu fiz numa reunião de amigos. E eu fiz nessa reunião de amigos com os mesmos amigos que estavam no bar nesse dia que tinham comido com a geleia de pimenta. E todo mundo gostou. Porque a geleia de pimenta ela é adocicada e tal, né? Então, assim, todo mundo gostou mais do limãozinho do que com a geleia que é adocicada, entendeu? E, então, eu acho que talvez fritar fosse ficar muito engordurado. Mas não custa tentar, né, gente? Sim. A gente tá aqui pra ter experiências. Né? Verdade. Fazer uma tentativa, assim. Agora, se você quisesse investir mesmo aqui, eu acho que um pistache também ficaria bem legal. Mas a pistache é caro, né? Então, eu fui na amêndoa, que é um pouquinho mais barata. Não é muito, não, mas é um pouquinho mais barata. Agora, esse truque aqui eu achei sensacional, ó. Porque eu tentei fazer com ela crua e não funciona, ela quebra. Agora, ela fervidinha, ó. Olha aqui que maravilha. Nossa, você consegue deixar ela maleável e fazer a trouxinha bonitinha. E essa receita é ainda mais fácil do que a receita anterior, né, gente? Super legal. Você viu, né, Nath, que aqui eu só, ó, olha aqui, ó. Isso aqui, ó, você quiser até cortar aqui uma pontinha, para não ficar rápido, né? As pontinhas feinhas, ó. Rapidinho você olha faz aqui, um monte. Eu vou fazendo aqui, conversando. Aqui, ó, outra coisa, dá pra fazer também, mas eu achei mais difícil. É você comprar essa mussarela em cilindro. Mas eu posso até tentar ao vivo, mas quando eu tentei na minha casa não deu muito certo, tá? Vamos tentar, vai. Eu ia tentar fazer um nozinho com essa aqui, mas eu não fui muito bem sucedida. Vamos tentar, vai, vamos tentar. Olha lá, coloca o queijo. A gente faz assim, essa pseudo-pitanga aqui. E depois eu vou comer uma pra vocês verem, que é difícil de comer, tem que comer com garfo, porque ela fica enorme, né? Agora eu vou falar isso, gente. Isso aqui com um chopinho não é por nada, não. Não é por nada, não. Rapaz! Ai, que delícia! Não, eu só tô dando uma sugestão pra confraternização de fim de ano, gente. Ô, Paty. Assim. Então, ó, tá vendo? Ele é pequeno, ó. Eu acho que não rola. Fala, meu bem. Não, você sabe que acho que você acertou em cheio, porque mortadela é uma coisa... As pessoas não dão valor. Eu acho que a mortadela, ela não é compreendida. As pessoas não dão um verdadeiro valor. É muito bom mortadela. Um lanche de mortadela com queijo, um lanche de mortadela. Tem até o lanche famoso lá em São Paulo, né, no Mercadão. Esse eu nunca comi, que vem um monte de mortadela.
Mas mortadela Nossa, já comi, é é maravilhoso. maravilhoso, é muito gostoso um pão com mortadela. Então eu acho que essa sua entradinha aí é espetacular. Quem tem mãe tem tudo. Minha mãe deu outra dica aqui, ó. Vamos ver se dá certo. Que é dar uma esquentadinha. Isso é um maçarico. É dar uma esquentadinha e tentar grudar. Mas eu não sei. Mas aí já assim, se a ideia era deixar fácil, já não deixou muito fácil. Ah, não funcionou não, gente, ó. Tudo bem. Acho que a cebolinha fica melhor, né? Mais fácil, mais prático, ó. Fiz e não deu certo. Paty, a sua mãe tem voltar pra bastante cebolinha, que é dicas, prática. né? A minha Vamos mãe é trazer ela cozinheira de mão qualquer dia pra cheia, gente. cozinhar aí. É verdade, boa ideia. Pena que ela tá lá em Santos. Minha mãe é cozinheira de mão cheia. E ó, isso aqui eu achei maravilhoso, ó, gente. Olha como fica fácil de fazer. E é só pôr na aguinha. E olha que bonitinho, ó. E aí a gente pode ir fazendo, gente. Vocês querem ver como é que fica? Esse aqui, ó, pode comer? Vamos pôr um pratinho aqui, ó. Primeiro eu quero ver esse aqui. Eu vou fazer esse aqui pra vocês, ó. Esse aqui fica maravilhoso, ó. Vou pegar um pratinho aqui, ó. Esse aqui fica super gostoso, gente. Olha lá, Renatão. Ele fica numa textura bem... Eu gosto dessa textura de patê, eu não gosto tão líquido, sabe? Eu gosto dele bem durinho, ó, tá vendo? Bem pedaçudinho, eu gosto. Então, maravilhoso. Aliás, esse negocinho é bom, viu, gente? Esse aqui, ó, vamos lá. Esse aqui eu vou abrir pra vocês verem assim, ó. Olha lá que bonitinho que ele fica. Vamos ver se dá pra ver. Fica bem recheadinho, ó. Dá pra ver, Rê? Aí. Vamos lá? Tá uma garfadona? Eu nunca fiz com a amêndoa, hein? Foi a primeira vez. Fica bom. Ó, a amêndoa com o limão, com a mortadela defumada, vou falar pra vocês que fez toda a diferença. Façam, vai ficar bonito, vai ficar elegante pra confraternização, vocês vão arrasar, todo mundo vai ficar morrendo de inveja. Esse foi mais um Bateu a Fome, Açaí Atacadista. Bateu a fome. Oferecimento Açaí Atacadista. No açaí, preço baixo é bom pra todos. Venha aproveitar. Muito bem, minha gente. Olha, agora há pouco passou por aqui um rapaz que deixou uma dica pra gente maravilhosa para você que quer comprar uma moto elétrica, ou melhor, uma bicicleta elétrica, né? Uma bicicleta elétrica, gente. É espetacular a dica, é a dica da Casa do Arame, que agora é parceira do nosso programa. Coloca aí. Quer se mover com liberdade e economia? Então vem pra Casa do Arame, porque a revolução das bikes elétricas chegou. Olha só que belezura! Bike elétrica por apenas R$ 6.490 à vista ou em até 10 vezes de R$ 649 sem juros. O Wesley tá aqui comigo e não me deixa mentir, é só vantagens, né, Wesley? É isso aí. Mas dá pra parcelar em mais ainda? Até em 18 vezes. Até em 18 vezes você consegue também usar o seu FGTS. E se você tiver conta no Banco do Brasil, você consegue comprar até em 60 vezes. A Casa do Arame tá que tá. Rapaz, pensa que acabou? Nada disso. Se você quer estilo e inovação, vem com a bike do Actimaxus, que tá bombando. Essa daqui, ó, só R$ 10.499,90 à vista ou em até 10 vezes sem juros de R$ 1.050. Mas também tem coisa melhor se quiser parcelar em mais vezes, não é? Sim, até em 24 vezes no cartão de crédito. Lembrando, é FGTS que você consegue usar e também 60 vezes pelo Banco do Brasil. E tem oficina, garantia, como é que é? Tem tudo. Nós temos
completo. Lá, o setor é completo de bike elétrica lá. Temos outros modelos também que nós vamos apresentar aqui futuramente. E nós temos tudo, setor de garantia, oficina, tudo completinho. Gente, é pra você não ter dor de cabeça, né? Não vai perder tempo. Vem hoje mesmo pra Casa do Arame, a casa das melhores ofertas pra você rodar com liberdade. Wesley, obrigado, viu? Eu que agradeço. Lindas, incríveis, maravilhosas essas bikes. Agora há pouco eles estavam aqui, eu vi de pertinho, realmente vale muito a pena. Um abraço para todo mundo da Casa do Arame, que agora é parceiro do nosso programa. Abração para vocês. Gente, hoje nós estamos falando sobre namoro na adolescência e recebendo aqui no estúdio a educadora em sexualidade, a Mônica Caimen. Ô Mônica, agora há pouco eu deixei um gancho aqui falando sobre o ChatGPT. O ChatGPT, hoje em dia, ele ajuda muita gente. A gente faz perguntas para ele responde, interage, ajuda. E os adolescentes usam bastante, né? Usam. E eles também usam para fazer perguntas do âmbito amoroso. Exatamente. Eu trouxe até as 3 principais perguntas, 3 campeãs que eles mais fazem no ChatGPT. É normal não saber se eu gosto de verdade do meu namorado, da minha namorada? Olha isso. Eu achei tão interessante e é super normal a gente não ter certeza, até porque a adolescência é aquele momento para saber o que eu gosto, como eu me conecto com o outro. A segunda pergunta é como saber se o meu namoro é saudável? Me chamou tanta atenção. Nossa, isso é importante. Como é que eu sei que eu estou vivendo um relacionamento saudável? Até queria deixar uma dica para as famílias, até na hora da orientação para os seus filhos. A senha do celular é a nossa, a gente não entrega para ninguém. Ah, mas o meu namorado quer a minha senha. Não, a senha é privacidade nossa. Então, senha, com quem que eu converso, tem coisas da nossa intimidade que a gente não precisa entregar tudo pro namoro, né? Pra namorada, pro namorado. E assim, quando a gente se sente sufocado, com certeza esse namoro já não tá mais saudável. Isso é uma coisa importante para falar também. Às vezes me sinto sufocado, a pessoa tá só comigo, não deixa eu sair até na casa da minha avó, da minha tia, com os meus amigos. Isso é um ponto de alerta. E é interessante essa pergunta porque ela pode servir, Mônica, tanto para um adolescente que está vivendo essa relação que não é saudável, não é? Como também para aquela pessoa que está iniciando uma vida amorosa e ela não tem o reflexo da casa, de dentro da família, e aí ela quer saber o que é saudável, o que não é saudável, e joga pro ChatGPT. Exato, porque isso aí já entra numa coisa da prevenção, né? Eu não quero viver um relacionamento ruim, então eu vou lá e pergunto. E é muito interessante a gente perceber, né, que o relacionamento tóxico não é só no namoro, mas também nas amizades. Então, quando a pessoa é criança, adolescente, ela já tem uma noção, a chance dela cair no relacionamento tóxico, o mais abusivo na adolescência, vai diminuindo, quando ela conhece, né, os principais sinais. Perfeito. E tem mais uma pergunta aí. Tem. Preciso postar tudo nas redes sociais? Eu achei o máximo essa, gente. O máximo. Até porque o adolescente quase não posta nada. Mas se eu tô namorando com você, vou falar, poxa, Flávio, você não vai postar uma foto minha e sua para as pessoas saberem que a gente tá aqui namorando? É posse. Exatamente. Então, assim, aquela coisa que é da minha intimidade, a nossa vida, a gente vive na nossa intimidade. E lembrar que a internet, gente, a internet é pública. Por mais que meu perfil seja privado, alguém vai lá, tira uma foto, faz um print daquela imagem e distribui. Então, eu não preciso postar. Né? As memórias, na verdade, a gente guarda aqui dentro, né? Na nossa cabeça, no nosso coração. Não, você sabe, eu vou até falar uma coisa aqui pra você, Mônica. Eu acho que tanto as redes sociais, como até o WhatsApp, né, que a gente tem assim, a gente era mais feliz antes. Eu tenho essa impressão. É claro que trouxe um monte de facilidades, um monte de possibilidades, o mundo se abriu, mas parece que a gente era mais feliz antes, assim, tinha uma possibilidade. O WhatsApp, hoje você não tem o direito de não ser encontrado. Exato. A pessoa tem que te encontrar, você tem que responder a pessoa a hora que ela... Não! Tem hora que você tá ali num momento de lazer ou fazendo alguma atividade que o celular não está próximo. Como que o celular não está perto? Não, tem hora que o celular não está perto de mim. Então, é uma coisa curiosa isso. E quando a gente traz para a adolescência e para o âmbito amoroso, olha a pergunta que o adolescente coloca para o ChatGPT. Se eu preciso postar tudo. Exatamente. E essa coisa do WhatsApp, ela é interessante porque se você está namorando, te manda uma mensagem, você não responde, já fica a cabeça da pessoa, por que não respondeu, por que não fez? Então, é importante a gente fazer essa análise. A pessoa me manda, eu tenho que responder em seguida. Se eu me sinto mal porque eu respondi em seguida, alguma coisa não está legal.
Então, se eu tenho essa liberdade no meu relacionamento, o Flávio mandou mensagem, mas agora eu estou ocupado, estou estudando, tenho aula. Sim. Então, ele sabe, eu vou responder mais tarde, está tudo bem? Ótimo, entra no saudável. Essa é uma fala muito importante. Interessante, né? Agora, uma dúvida que eu tenho, Mônica, jogar tantas perguntas para o chat GPT, né, que vai responder de uma forma genérica, não é? Não deve ser tão bom ou tão favorável ou tão saudável quanto você perguntar aos pais ou aos familiares ou pessoas que estão mais próximas e que têm uma visão mais personalizada daquele cenário. Como é que é esse cenário hoje? Existe diálogo assim entre os pais e os filhos? Olha, você trouxe uma coisa muito importante. O chat GPT é uma máquina. Ela não tem emoção, ela não conhece você na intimidade. Então, o importante é a gente conversar dentro de casa, porque são pessoas que conhecem a gente desde pequeno. Agora, se eu não consigo conversar dentro de casa, uma dica importante. Eu, adolescente, qual é a minha rede de apoio? Com quem eu tenho facilidade para falar sobre os meus sentimentos? E para as famílias que estão nos assistindo, às vezes seu filho é mais silencioso, mais quietinho, sua filha também. Então traga pessoas de confiança. Às vezes ele não vai conversar com a gente para não decepcionar, não ficar braba com ele e tal. Então fala, olha filho, se você não conseguir conversar comigo sobre a sua vida íntima, sua vida amorosa, conversa com quem? Vamos pensar, quem que é uma pessoa de confiança? Sua avó, o seu tio. E aí você ajuda esse adolescente a mapear pessoas para a rede de apoio. Isso é extremamente importante, porque às vezes eles não vão conversar com a gente por diversos motivos, mas a gente também dá a possibilidade deles olharem e perceberem que eles têm rede de apoio. Ô Mônica, vou abrir um parênteses aí. Você é educadora, então você lida com crianças, com alunos, né? E qual que é o papel da escola nessa orientação? Porque a gente está falando dos pais, mas a criança também passa muito tempo dentro da escola, né? Qual que é o papel da escola nisso? O papel da escola é trazer muita coisa para formar a consciência dos nossos alunos, tanto criança como adolescente. Então a gente vai falar muito na escola o que é intimidade, o que é privacidade, respeito, porque todos esses conceitos são construídos durante a infância e a adolescência. Então a escola tem muito esse papel, tanto que várias atividades que a gente faz ao longo do ano é sobre amizade tóxica saudável, sobre como dizer não para quem a gente gosta, o que significa dúvida. Então, não são os valores morais. Esse não é o papel da escola, é o papel da família. Mas trazer consciência para essa questão de respeito, para a gente viver uma vida saudável, isso a escola traz. E basicamente todas as escolas trabalham isso. Nossa, isso é muito importante. Muito legal, muito importante. Realmente. Agora, Mônica, tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer para você. Porque acho que muitos adolescentes às vezes não se abrem com os pais. Você até falou isso aqui, com medo de decepcionar, né? Mas o que eles imaginaram para mim é isso e eu não vou entregar isso, eu vou entregar isso daqui. Então eu tô falando sobre vários aspectos da sociedade, né? Os pais, eles precisam, de uma certa forma, respeitar essa individualidade dos filhos e já entender como são os filhos que eles têm dentro de casa, não é? Então, como que tem que ser esse comportamento? Por exemplo, quando um pai ou uma mãe identifica que o filho, por exemplo, tem questões sexuais, atração pelo mesmo sexo, por exemplo, né? Porque aí você entra num capítulo que muitas vezes retrai a pessoa. Muito mesmo. É muito importante, primeiro, a gente entender o que é esse universo. Então, antes dos pais conversarem sobre isso, que é um tema muito delicado, é um tema que envolve várias camadas dentro de cada família, é a gente saber o que é a orientação sexual romântica. A partir do momento que eu entendi, biologicamente, dentro da psicologia, aí eu vou conversar com meu filho. Na verdade, antes de conversar, eu vou ouvir ele. Como ele se sente, o que ele pensa, né? Como ele se vê no mundo. E aí, se eu não conseguir conversar sobre, porque é um assunto que às vezes envolve a minha educação como pessoa, eu faço o quê? Eu vou buscar uma orientação familiar. Mas não deixe de conversar sobre, porque senão a gente fecha uma possibilidade valiosa de ter o filho junto com a gente. E nenhum pai quer ver o filho em sofrimento. E esse é um assunto que traz sofrimento pelo silêncio. Sim. Então, se eu não sei, vou saber o que é. Se eu não conseguir orientar, vou buscar orientação profissional, mas não deixa de falar esse assunto. Maravilha, Mônica. A gente vai encerrar contigo, mas daqui a pouquinho, porque antes a gente vai para São José do Rio Preto, porque a Patrícia tem um recado que é maravilhoso para você que está assistindo a gente, que deixa o nosso coração assim bem quentinho, não é, Paty? Com certeza, gente. Olha, atenção. A nossa campanha do Teleton já começou e esse ano a ACD completa 75 anos. São 75 anos transformando vidas e agora contamos com vocês mais uma vez para nos ajudar na meta de arrecadar os 35 milhões de reais que serão essenciais para a continuidade dessa missão.
O Teleton, atenção, vai ser realizado nos dias 7 e 8 de novembro, com muitas atrações legais, mas acima de tudo, com a nossa maior oportunidade de fazer o bem. E você já pode doar agora mesmo. Anote os números: 0500 12345 05 para doar R$5. 0500 12345 20 para doar R$20. 0500 12345 40 para doar R$40. E pelo Pix, doeteleton@acd.org.br. Aqui a doação pode ser de qualquer valor. A sua doação transforma vidas. A ACD 75 anos. Confiamos no futuro, confiamos em você. Esse é o nosso recado, viu? E olha, gente, vamos aproveitar então para encerrar e chamar o que vai ter amanhã. Nesta sexta tem Seven Cultural, com quem faz a diferença nas artes da nossa região, e também com meu amigo Beck, com as notícias que foram destaque essa semana. E eu espero todo mundo, como sempre, a partir das 11 da manhã. E Imprudente, o que vai ter, Nath? Conta pra gente. Gente, amanhã aqui em Prudente nós vamos conversar com uma psicóloga que vai trazer dicas de inteligência emocional para os estudantes que vão prestar o Enem neste fim de semana e também para os pais desses estudantes. A gente sabe que a maioria dos participantes são adolescentes e para muitos é um momento decisivo, né, que pode provocar ali muita tensão, ansiedade. Então nós vamos bater um papo muito legal sobre como lidar com tudo isso. Bom demais, bom demais. E amanhã nós também vamos ter a Lili Rocha e o Moda e Estilo. Vamos falar de moda amanhã no programa e também trazer aqui o pessoal do Rotary de Araçatuba, que vai fazer no final de semana uma campanha muito importante de exame de glicemia, de teste de glicemia. Estava fazendo uma pesquisa agora, Mônica, são mais de 17 milhões de brasileiros que têm diabetes. 17 milhões de brasileiros e estima-se que pelo menos 3 vezes mais esse número de pessoas que têm e não sabem porque não fazem o exame. Então é fundamental fazer o teste de glicemia e o pessoal do Rotary vai oferecer acho que 250 testes aí no final de semana em Araçatuba. A gente vai contar tudo para vocês amanhã. Então amanhã a gente fala de moda e amanhã a gente fala também de saúde aqui no nosso Taquitá. Ô Mônica, eu não tenho como agradecer. Obrigado por você ter vindo mais uma vez. Obrigada. Esse espaço está sempre aberto para a gente trazer os assuntos pertinentes à sua área, que são muitos, né? Orientações para pais, para filhos, para todos que assistem a gente. Você volta amanhã para sua cidade? Volto para Santa Catarina, vou trabalhar lá e depois eu volto para cá de novo. É Joinville? Joinville, aham. Joinville. Você A sabe terra que... da chuva, né? É mesmo? Nossa, mas chove mais, é uma das cidades que mais chove no Brasil. E é frio. É frio e quente, as duas coisas. A gente tem ou é muito frio ou muito quente. Mas o quente de lá é igual ao daqui? É abafado por causa da umidade. Ah, é diferente. Essa é a diferença. É quente, mas é abafado. Abafado. Boa viagem pra você. Obrigada. Bom quando você voltar aqui pra região e sempre estiver à disposição, vem aqui conversar com a gente, tá bom? Fábio. Obrigada mesmo. Imagina. E pra você de casa, obrigado pelo carinho da sua audiência. Um beijo enorme pra você, Pati, Nath, ó. Pra Pati, pra Nath. E amanhã a gente se vê. Tchau.